Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados, para mais um domingo, finalizando o Livro dos Espíritos. Eu acho que mais um domingo, hoje mais um, finalizando o Livro dos Espíritos. Daí nós vamos começar um outro livro, tá? Vamos começar um outro livro, desde a introdução e tal. E eu, como sou um cara que não sou materialista, caiu para mim já de cara desapego. Ó, um pouco, hein? Quer dizer, preciso, né? Desapegar. Então vamos lá. Vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que recebemos, pelo amparo da espiritualidade nessa casa, pela companhia e a proteção dos nossos mentores espirituais. Que o nosso companheiro Fábio seja intuído pela espiritualidade da casa, nesse estudo de hoje, na manhã de hoje, e agradecemos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui. Todos aqueles desencarnados que aqui se encontram, que permaneçam nessa casa, onde serão atendidos, assistidos e esclarecidos. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, gente. Bom dia. Dia de Copa do Mundo, né? Hoje tem festa. Agora, se a seleção não se formal, aí cai bem no que a gente vai falar hoje, das duração das penas futuras, né? Vou ficar 4 anos ouvindo torcida até a próxima. Penas futuras. Esse nosso tópico de hoje, bom, está dentro do capítulo 2 do livro 4, Penas e Gozos Futuros. É isso que a gente tem estudado nesses últimos domingos. Para a gente desmistificar de vez essa ideia de castigos, sofrimento, inferno, mármore do inferno, todas essas ideias de castigos impostos, né, infligidos por Deus, como se fosse um delegado de interior exercendo o seu poder despoticamente. Então, acho que já está meio claro por causa dos últimos domingos, né? A questão do processo de transformação do espírito a partir da consciência que ele tem de seus erros. Arrependimento, expiação, reparação. É disso que trata esse capítulo. E é nesse contexto que a gente vai entender, então, que sejam penas. O que a gente pode entender por penas? Kardec às vezes coloca no texto, né, a expressão castigo, punição, mas no que aqui ele está se referindo? Uma pena, uma condenação, uma sentença condenatória? Não é disso que se trata. Aliás, para entender bem essa questão, já foi dito aqui nos capítulos anteriores, mas o Livro dos Espíritos é uma abertura sobre o tema, é a apresentação do tema para a gente entender. Agora, para mergulhar no assunto e dominar e entender bem, a gente tem que ir no livro Céu e Inferno, capítulo 8, das penas e gozos futuros. Então, ali complementa perfeitamente e com muita profundidade esse tema. O que é pena? O que é castigo? O que é sofrimento? O indivíduo, o mal que ele causa, lhe infligirá um castigo. O que é isso? Sofrimento moral. A consciência do erro gera sofrimento moral.
Essa é a pena. Esse é o castigo. É o sofrimento moral de saber ter errado quando devia ter feito algo diferente. Então daí a gente fala, bom, quem é que sofre essa pena é que já tem uma certa consciência. O inconsciente, o ignorante, ele não tem como ter essa percepção. Para ele, então, não existe pena. A ideia errada que a gente tem, Deus inflige o castigo, Deus nos castiga, Deus nos pune. Entende? Ela tem uma série de falhas lógicas, né? Quando a gente pensa no assunto, a gente percebe e fala, isso realmente não tem como se sustentar. Mas se fosse assim, Deus castiga, Deus impõe o seu castigo, então aí a gente chegaria a um ponto de encontro. Então Deus é injusto, porque tem gente que não recebe nenhuma punição. Outros vão comer o pão que o diabo amassou, outros não, mas também é errado. Então Deus é injusto, ele só castiga alguns. Por quê? Porque o castigo não é de Deus. Deus não faz nada disso. O castigo é o sofrimento moral, que só a consciência já despertada vai infligir. Então, conforme a gente progride no conhecimento, né, na compreensão das leis divinas, a gente se torna mais responsável pelos nossos atos. E dessa responsabilidade advém a consequência da compreensão dos nossos erros. A gente não tem mais escapatória, a gente sabe que era. Daí o sofrimento moral, a pena. Tudo que vem depois é consequência, é a materialização, não é a pena em si. Aí aquela ideia, novamente, né, compreensão equivocada. O indivíduo fala em lei de causa e efeito, lei do karma. Vocês podem pegar toda a obra de Kardec, os 5 livros básicos dele, a Revista Espírita, 12 volumes, as obras complementares, acessórias, são mais 4. Vocês não vão encontrar uma vez ele falando de causa e efeito. Não tem. Kardec não fala disso, lei de causa e efeito. Karma, também não fala. O que há é responsabilidade. A gente tem o livre-arbítrio, a responsabilidade pelo seu uso e a responsabilidade pelas consequências advindas desse uso. É isso que existe. Mas a gente entende errado, a gente sedimentou uma compreensão errada das coisas. Então, é aquela ideia. Eu matei alguém na vida passada, logo nessa vida alguém irá me matar. Eu dei um golpe na minha família para ficar com herança na vida passada. Então, eu vou pagar, alguém vai me dar um golpe nessa vida. Como se fosse uma coisa assim, como se a gente estivesse trazendo de volta à prática a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Não é assim, as coisas não funcionam dessa forma. Então eu errei, então eu vou penar na próxima vida naquilo que não é assim que funciona. Entende? Não é assim que funciona. Porque o tripé a gente já vimos nos domingos anteriores. Arrependimento, expiação e reparação. Certo? Arrepender-se é ter a consciência de que fez algo errado. Isso. Não devia ter feito assim, devia ter feito dessa forma. É saber que errou. Isso é o arrependimento. A expiação é o aperfeiçoamento. Como que o espírito se aperfeiçoa? Ele escolhe uma reencarnação com provas em que ele vai reforçar aquilo que faltou quando ele errou. Que tipo de prova é essa? Aquela que for mais adequada para que ele aprenda. Então não preciso, matei e vou morrer, eu vou escolher ser morto num assalto também, morte com morte, olho por olho, dente por dente. Que proveito isso vai tirar para o espírito? Mas, pelo contrário, às vezes isso daí gera prejuízo, que a gente não tem condição de lidar com essas questões externas ainda, sempre achando que é responsabilidade do terceiro, você vai responsabilizar Deus. Estava indo tão bem na minha vida, morri com uma bala perdida.
Então não é assim. É escolher as provas para reforçar o aprendizado que faltou no erro. E o que é reparação? Reparação não é reparar o que você fez para o outro. Tipo, um acidente de carro, né? Bati na traseira do carro, agora vou ter que pagar o conserto, reparar o dano do carro. Isso é aqui. A reparação, em termos do espírito, é você retornar ao caminho do bem. É a reparação própria, não é a reparação do outro. Até porque muitas vezes a gente repara o mal que a gente fez para o outro, sem ter vontade de reparar, porque a gente é obrigado. Então isso não muda nada. A reparação é interior. Eu vou reparar a minha existência. Se prejudicou lá atrás por escolhas equivocadas. E vou voltar para o caminho certo. Essa é a reparação. Então é tudo eu, é tudo no indivíduo, não é para o outro, é para o indivíduo. Isso vai repercutir para o outro, mas é sempre a partir do indivíduo. E é desse contexto que a gente vai falar então da duração das penas. Se a gente está falando que pena é sofrimento moral, então qual que é a duração do sofrimento moral? Kardec vai abordar essa verdade. Ele entende, o indivíduo sofre. Por quê? Porque ele sabe que errou. Ele não consegue suportar a ideia de estar errado. E a gente erra no trabalho, a gente erra em casa. A gente toma uma decisão equivocada na família, com um amigo, etc. Aquilo consome. A não ser que o indivíduo seja, como é que é o termo? O termo clínico, não psicopata. Pessoa que não liga para o outro. Aí tudo bem, ela tem um problema. Isso é um problema do espírito, emocional, um problema de saúde. Mas o contrário é que consome. Não devia ter feito isso, não devia ter falado desse jeito, não devia ter reagido dessa forma. Isso em atos pequenos do dia a dia. Agora, numa existência que é dada, a reencarnação a gente sabe, ela tem um propósito específico, fazer o espírito crescer. Nenhum de nós está reencarnado aqui de férias. Eu vou tirar 60 anos de férias. Não é, isso não existe. A gente está aqui com esse propósito. O único propósito é esse. A reencarnação só serve para isso. E a partir disso a gente constrói inúmeras outras coisas, mas todas elas embasadas nesse propósito. Evoluir, crescer, se tornar melhor. Chegar no fim, na hora de desencarnar e falar assim, hoje eu sou uma pessoa melhor do que aquela que nasceu. É isso. Isso que dá validade. Certo? Então imagine desperdiçar uma existência por escolhas equivocadas. Chegar lá naquela hora de voltar para casa, bater o sinal da escola e volta para casa, e falar, poxa vida, não devia ter feito tais escolhas, devia ter feito diferente, mas agora não volta mais, o relógio não volta, né? Aqui é a gênese desse sofrimento moral. Quanto tempo que o espírito vai levar com esse sofrimento de consumido? Primeira pergunta, Kardec pergunta, esse sofrimento, a duração desses sofrimentos, ela é arbitrária ou subordinada a alguma lei? Ou seja, a gente tem nas nossas leis as penas para as condutas erradas, aquelas que contrariam a lei, elas têm um prazo fixado. Matar alguém, 20 anos de prisão. 6 a 20. Né? Se tiver um bom advogado, 6 meses, mas tem prazo. Está lá, não passa daquilo. Roubar, 12 anos. A gente sabe. E o nosso sofrimento? Tem pena? Tem duração pré-estabelecida? O que vai estabelecer isso? O que vai dar essa medida? A primeira pergunta então é essa. Esse sofrimento, a duração desse sofrimento é arbitrária ou é definida em lei, em alguma lei de Deus? Os Espíritos respondem justamente isso. Deus nunca age de maneira caprichosa e tudo no universo é regido por leis que revelam sua sabedoria e sua bondade. Aí Kardec complementa. O que determina então a duração dos sofrimentos do culpado? O tempo necessário ao seu melhoramento. O indivíduo vai sofrer, ou seja, ele vai
arcar com essa pena que Ele mesmo se impôs, o tempo que for necessário para que Ele melhore, para que Ele se restabeleça dentro do caminho que Ele deveria ter seguido desde o princípio. Quanto leva esse tempo? Isso vai de acordo com o caminho. Pode levar séculos. Até porque para o Espírito, o tempo do Espírito ele não tem a mesma medida que o nosso tempo terreno, encarnação. Falar em séculos, essa medida que a gente usa, os anos, os dias, os meses, eles são relacionados com os movimentos da Terra. Translação, rotação, é isso que define a duração do nosso tempo terreno. Você vai falar em 100 anos, 500 anos, é o prazo. Para o Espírito é outro. Então pode levar séculos se consumindo nesse sofrimento. Vai depender dele. E aí a grande ideia da sabedoria divina. Não tem nada que é imposto, tudo depende do indivíduo, tudo depende de nós. O estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcional ao grau de pureza do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele precisa para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. Tudo depende de nós. Tanto a pena, que a gente vai falar agora, é sofrimento moral. Receber esse sofrimento moral, quanto nos livrarmos dele, só depende de nós. Ninguém é responsável por isso, só nós somos responsáveis pelo nosso caminhar e pelas nossas influências nesse caminhar. Só nós. Agora, qual que é a diferença? Se é preciso melhorar para a gente afastar esse sofrimento, então precisa de uma vontade ativa. Precisa de uma vontade ativa. A gente precisa construir. Então é necessário a conduta ativa do indivíduo com a vontade de progredir. Do contrário, o que acontece? O sofrimento perdura. E esse sofrimento moral se manifesta de N formas. Desde o indivíduo construindo por conta da sua consciência acusatória, porque a consciência acusa, né? Está buzinando na nossa vida. E aí, com base nessa consciência acusatória, a gente cria circunstâncias ao nosso redor que nos são aflitivas. A pessoa nasce, por que a pessoa nasce às vezes com deformidades permanentes? Nasceu sem membros, nasceu às vezes sem braços, ou sem pernas, ou sem visão, ou com problemas de cognição, de expressão de sua inteligência. Deus não impõe isso. Não existe um Deus individualizado que fala assim: você vai nascer com esse problema, você vai nascer assim, você irá nascer assim. Isso não existe. Por que a pessoa nasce assim? É o espírito que constrói para si, em função do seu estado, do seu progresso. O espírito que está vivendo em sofrimento moral, vírgula, nós construímos a realidade que queremos enfrentar a partir dessa percepção do não merecimento. Aí nasce com problema de saúde, nasce com problema físico, nasce num meio totalmente diverso, com aquela ideia íntima, ainda aquela coisa pegada, ainda que não consciente, mas está lá dentro de nós, porque a gente alimenta isso há muito tempo. Eu vou pagar os meus pecados sofrendo. Eu vou sofrer para pagar os meus pecados. Eu quero sofrimento. E aí a gente sofre. Aí nasce e vive uma reencarnação de sofrimentos na Terra. E aí desencarna mais revoltado ainda, porque sofreu uma vida inteira mesmo. Então, onde que vai chegar isso? Isso não tem progresso nenhum. Daí a gente começa a raciocinar. Bom, se faz 2000 anos que a gente está vivendo já com o Evangelho do Cristo à nossa disposição para a gente crescer, e a gente continua morando em um mundo de provas e expiações,
Alguma coisa na execução do plano não está correta. Não está correta. Está faltando algum detalhe aqui. E um desses detalhes está justamente nessa compreensão. O que eu preciso fazer então para melhorar? Eu vou voltar para o olho por olho, dente por dente? No fundo é disso que se trata, né? Achar que a gente pode quitar as nossas dívidas arranjando sofrimento pretensamente equivalente àquele que a gente causou. Paguei minha conta. Não pagou, não é isso que se trata. O pagamento é íntimo. A conta se quita intimamente, não é com o outro, é intimamente. Enquanto não houver essa percepção, a gente vai continuar andando em círculos, dando murro em ponta de faca, sofrendo, carregando esse sofrimento humano. E não funciona. Basta olhar para as nossas existências para a gente perceber que não é assim. Deveria ser feito diferente. E aí aquelas ideias que a gente fala, bom, nascemos para sofrer. Esse mundo é sofrimento. Nossa vida é sofrimento, existência é sofrimento. Parece que não acaba nunca. E de fato não vai acabar. Enquanto essa conduta estiver sendo vivida, não vai acabar. Daí a ideia de penas eternas, né? As coisas não aparecem à toa na nossa existência. Não existe nenhuma lenda, não existe nenhuma fatura que nasceu do nada. Sempre tem um fundinho ali. Qualquer ideia, qualquer lenda tem um fundinho ali, ó, da onde tirou, um fundinho de realidade. Por que tiraram a ideia das penas eternas? Por que ela surgiu? Não surgiu do nada. Surgiu justamente porque o Espírito, nós, que reencarnamos sempre com vidas que são bem contrárias aos nossos interesses, ou seja, vidas pesadas, vidas sofridas, vidas cheias de cruzes para carregar, né? Ombros calejados e tudo mais. Fala, não. Por quê? Por que esse ciclo ininterrupto? Porque está faltando a compreensão de mudar esse processo. Peraí, não é assim que eu vou reparar os meus erros. Não é dessa forma. É diferente. Jesus disse: eu não quero a morte do pecador, eu quero a morte do pecado. Não é o pecador que tem que pagar, é o pecado que deve ser extinto. A ideia do pecado é o erro na compreensão das leis de Deus. Então, acabar com o pecado é voltar a viver de forma mais adequada a essas leis. É viver diferentemente. É viver com um princípio de renovação e não com um princípio de revivência de experiências infelizes. Aí não existe pena eterna. E a gente deveria já estar ciente disso, né? Logicamente e na nossa conduta. A conduta compatível com a nossa crença, né? com a nossa percepção das coisas. Não existe. Mas para a gente parece que existe. Porque a gente continua vivendo nesse modo de fazer as coisas sem entender por que e como. Precisa ser assim? Não precisa. Não precisa. Então, Kardec questiona isso em várias questões desse tópico. A questão dos espíritos que sofrerão para sempre, espíritos que jamais se arrependem, sempre nessa questão da eternidade da pena, da infinitude do sofrimento, em todas essas questões. E mais ainda, são mais 4 instruções que estão acopladas a esse capítulo, né? De Santo Agostinho, Lamennais, Platão e Paulo de Tarso, insistindo nesse preceito. Não existe pena eterna. Não existe. Não existe sofrimento eterno. Não existe. Não existe castigo eterno. Até porque o castigo não é de fora, o castigo somos nós que impomos. E ele vai perdurar enquanto nós nos mantivermos numa conduta equivocada. Ponto.
mudamos a orientação, esse sofrimento vai cessar. É que a gente não tem essa ideia. A gente fala aqui, né? Nesse texto, nesse capítulo, né? Penas e gozos futuros. Também no livro Céu e Inferno, com mais profundidade, no capítulo 8º, né? Falando do mesmo assunto. Aí vai falar em resumo da quantidade de sofrimento e da quantidade de felicidade. O espírito é mais feliz conforme mais adequado a sua conduta às leis de Deus. Ele é mais infeliz conforme mais afastado está a sua conduta dessas leis. Isso, aliás, é o conceito de bem e mal. Está aqui no livro dos Espíritos também. O que é o bem? É tudo que se aproxima da lei de Deus. O que é o mal? É tudo que se afasta. Ser egoísta é ser mal. A gente pensa no mal só naquele serial killer, né? O indivíduo que contorna a marginal assim da seta está sendo mal. Ele está praticando mal. Porque está pensando nele, não nos outros. Isso é ser mal. A gente não tem essa visão. Mas a questão é essa. Quantidade, felicidade e quantidade de... A gente desenvolveu uma ideia para fugir da nossa responsabilidade, né, dos nossos deveres, do nosso encargo, de transferir para terceiros. Então a culpa é Deus quem castiga. Então, se eu fizer as coisas corretas, Deus recompensa. Certo? Vai recompensar. Vai te dar emprego bom, vai fazer você ganhar na cena. Essas besteiras da vida que a gente ouve. E a gente compra isso, porque é cômodo para a nossa missão, a gente pensar assim. E não é assim que funciona. Kardec explica, esse sistema que é heterônomo, ou seja, de fora, alguém vai me castigar e alguém vai me recompensar, isso não existe, a gente constrói. E a partir dessa base, o sofrimento, o erro, a pena, tudo que está escrito em Kardec, pena, castigo, punição, é o sofrimento moral, causado pela nossa consciência do erro. E a recompensa? É a felicidade de fazermos algo de acordo com a lei de Deus. Só isso. Não é uma vidazinha, uma reencarnação mais sossegada para não. Parece pouco para quem nunca viveu essa experiência. 99,9% de nós. A gente ainda está palmilhando para tentar adaptar a nossa vida às leis de Deus. Então a gente não tem noção do que seja essa conquista, a alegria dessa conquista, de falar, eu consegui. Eu consegui. Eu consegui copiar Jesus fazendo tal coisa. Eu consegui domar uma das minhas más inclinações. Eu consegui vencer uma das minhas más tendências. A felicidade dessa conquista, ela ainda escapa dos nossos sentidos. A gente não está afeito, acostumado a isso. Precisamos buscar. A gente ainda está preso no sofrimento. E sempre com essa visão externa, que também não existe. Não é externa. Então, se não houvesse redirecionamento, aí a gente vai estar vendo uma pena eterna. Eterna no mesmo sentido que Vinícius de Moraes falou. Seja eterna enquanto dure, né? Vai durar até mudar. Agora, enquanto não mudar, né, vai parecer que é eterna mesmo. E aí, vai culpar alguém? Apontar dedos para Deus? Deus é injusto. Fulano. Basta pensar, tem muita gente pensando já aqui, você já materializa. Fulano está vendo uma vida, olha lá, de folga. Ciclano está vendo todo bonitão na foto. Bem, saúde, rico, e fazendo aquela barbaridade. Isso é um problema dele. A pessoa nem tem noção ainda do tanto que ela está se comprometendo com isso. Não tem. Como é que ela vai responder por isso? A gente tem. O fato de estarmos aqui hoje, para nós, já é uma realidade nesse sentido. Nós temos consciência. Aí vamos sofrer, vamos continuar sofrendo, moralmente sofredores, sem que isso fosse necessário, sem que isso fosse preciso. Uma história que Divaldo contou a respeito, para ilustrar isso daqui. Ele falou dos médicos que trabalhavam na Primeira Guerra Mundial, se não me engano era da Alemanha, né? Que tinham que trabalhar no campo, né? Porque aquela guerra na época ainda era uma guerra de campo, né?
Ficava soldado ali, não era guerra de bombas, teleguiadas, essas coisas, drones, né? Era guerra raiz, né? De baioneta, trincheira. E aí ficava todo mundo ali se estribuchando, né? Porque se uma bomba não mata o sujeito na hora, o cara vai sofrer com os estilhaços. Aquilo lá era algo realmente que ficava ali. E atendia só quem anda no seu exército. O médico não vai atender o ferido do outro. Ele que corra atrás do dele. Agora, o juramento que os médicos fazem, o juramento de Hipócrates, né? Isso daí é de sempre. Hipócrates, 1500 anos antes de Cristo. Temos uma médica aqui que vai poder depois explicar com mais precisão isso daqui. Mas é uma atuação que é feita a partir de juramento que foi quebrado. Aí esses médicos desencarnam com esse sofrimento moral. Eu sou médico, eu fiz um juramento e quebrei meu juramento. Eu reneguei aquilo que eu comprometia fazer. A dor do sofrimento moral. Aí uns falam assim, eu preciso de punição. Eu sou a pessoa mais miserável da face desse planeta. Eu preciso de punição, eu preciso ser punido. Eu quero nascer mais infeliz, eu quero sofrer para penar, expurgar isso. Escolhe o caminho do sofrimento. O outro chega e fala assim, quebrei meu juramento, joguei fora tudo aquilo que eu acreditava, entende? Sou o ser mais miserável dessa terra, eu quero reparar. Eu sou médico, eu tenho conhecimento de medicina, eu quero ajudar as pessoas. Aí reencarna um e vai e cria Médicos Sem Fronteiras, que vai atuar no mundo inteiro, né? Pessoas que não têm condição, pessoas que não têm as mínimas bases de uma vida digna, vão atuar por aí, salvando vidas com o conhecimento que tinha. Aí você fala, o que é mais proveitoso para o espírito em termos de crescimento? Viver 80 anos com uma doença incapacitante máxima, sofrendo dores terríveis, etc. Ou você agir em prol do próximo? Qual que é a ideia? Entende? Parece que é lógica a resposta. E a gente continua achando mais fácil sofrer, né? Deus, eu vou reencarnar na vida. É a Iquita, né? Está errado. Precisa mudar. Precisamos despertar para isso. Para a gente poder então entender bem essa parte, esse capítulo, e trazer ele para a nossa vida, tornando-a mais produtiva, mais concreta, eficaz, uma reencarnação eficaz. Agora, para isso vocês têm que fazer parte de vocês também. Então vocês leiam bem esse capítulo 2, livro 4. Leiam o Céu e o Inferno, capítulo 8. Não precisa ler o livro inteiro de uma vez só. Leiam o livro, capítulo 8. Entende? Meditem sobre isso. Isso aqui é extremamente atual e importante para a gente. Então agradeço a paciência de vocês. Tenham um ótimo domingo. Quem for assistir a Copa tenha uma ótima experiência no meio da abertura. E uma ótima semana. Que Deus os abençoe a todos. Então agora a gente vai elevando o nosso pensamento com muita gratidão no coração pela possibilidade de estarmos aqui hoje reunidos. Estamos aqui novamente congregados para estudar o Evangelho, para tentar entender com mais precisão, com mais profundidade os ensinamentos do Cristo, à luz do Espiritismo, trazendo-os para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Agradecemos a todos os amigos espirituais que de alguma forma participam desse nosso processo de renovação, aos nossos mentores, aos mentores dessa casa, aos mentores deste trabalho, pela intuição, pelo amparo, pela amizade que nos dispensam, pela torcida que oferecem para o nosso sucesso. A todos esses amigos nossos, muito obrigado. Elevando mais pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje. Aquele que nos trouxe esse Evangelho de luz, que exemplificou com a sua existência esse processo de crescimento e de transformação interior, e que permanece no horizonte nosso como um farol, nos iluminando o caminho, e nos infundindo força, nos infundindo serenidade, coragem, mesmo diante dos tropeços, para a gente prosseguir na jornada que escolhemos abraçar. Ao nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso muito obrigado pelo seu amor, pela sua paciência, pela caridade que dispensa conosco. E a Ti, Mestre, rogamos suas bênçãos, para que cada coração aqui presente hoje possa sair aquecido e envolvido no seu amor.
sair aquecido na sua luz e que possa, na sua existência, tentar replicar aquilo que o Senhor nos exemplificou, viver as suas palavras, viver os ensinamentos, tornando-se uma carta viva do seu Evangelho, e assim dando o nosso pequeno contributo para tornar essa família humana ainda tão necessitada de despertar para as claridades do Espírito, uma família cada vez mais integrada nos mais profundos laços de amor e de fraternidade emanados de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti.